Testamento de Gade, o nono filho de Jacó. Conta a história bíblica que Jacó teve 12 filhos, e cada um deles possui um testamento pseudepígrafo, escritos provavelmente após o século I da era cristã, e são conhecidos como os Testamentos dos 12 Patriarcas. Aqui no canal você poderá ter acesso a todos eles, confira. Acompanhe agora, o Testamento de Gade. Esta é a cópia do Testamento de Gade, das coisas que ele disse a seus filhos, no ano 125 de sua vida, dizendo-lhes: Escutem, meus filhos, eu fui o nono filho de Jacó e fui valente em guardar os rebanhos. Assim eu guardava o rebanho à noite. E sempre que o leão, ou o lobo ou qualquer animal selvagem vinha contra o rebanho, eu o perseguia, e alcançando-o agarrava seu pé com minha mão e o arremessava a uma distância de um tiro de pedra, e assim o matava. E por estes tempos, meu irmão José estava pastoreando o rebanho conosco, por mais de 30 dias, mas sendo jovem, adoeceu por causa do calor, e voltou para nosso pai em Hebrom. Nosso pai o fez deitar-se perto dele porque o amava muito, e José contou a nosso pai que os filhos de Zilpa e Bila estavam matando o melhor do rebanho e comendo, contra o julgamento de Ruben e Judá, pois ele viu que eu havia tirado um cordeiro da boca de um urso, e matado o urso. E eu havia matado o cordeiro, porque ele não poderia mais viver, mas José ficou triste por o termos comido. Por causa disso fiquei irado com José até o dia em que ele foi vendido. E o espírito de ódio estava em mim, e eu não queria nem ouvir falar de José com os ouvidos, nem vê-lo com os olhos, porque ele nos repreendia na cara dizendo que estávamos comendo do rebanho sem Judá. Pois tudo o que ele dizia, nosso pai acreditava nele. Confesso agora, meus filhos, que muitas vezes desejei matá-lo porque o odiava do fundo do coração. Além disso, eu o odiava ainda mais por causa dos seus sonhos, e desejava expulsá-lo da terra dos viventes, assim como o boi lambe a erva do campo. Portanto eu e Simeão, o vendemos aos ismaelitas por 30 moedas de ouro, e 10 delas escondemos e mostramos apenas 20 aos nossos irmãos. E assim, por cobiça, estávamos determinados a matá-lo. Mas o Deus de nossos pais o livrou de nossas mãos, para que não fizéssemos grande iniquidade em Israel. E agora, meus filhos, ouçam as palavras da verdade para praticar a justiça, e toda a lei do Altíssimo, e não se desviem pelo espírito do ódio, pois há mal em todas as ações dos homens. Tudo o que o homem faz, aquele que o odeia o abomina, e ainda que o homem obedeça à lei do Senhor, ele não o louva. Ainda que o homem tema o Senhor e tenha prazer na justiça, ele não o ama. Ele despreza a verdade, inveja o que prospera, acolhe a maledicência, ama a arrogância, pois o ódio cega sua alma. Como eu também então olhei para José. Cuidado, pois, meus filhos, com o ódio, pois ele opera a ilegalidade até mesmo contra o próprio Senhor, pois não ouvirá as palavras de seus mandamentos sobre o amor ao próximo, e pecará contra Deus. Pois se um irmão tropeça, é um prazer anunciá-lo imediatamente a todos os homens, e é urgente que ele seja julgado por isso, punido e morto. E se for um servo, isso o incita contra seu senhor, e com toda a aflição que planeja contra ele, se possível ele pode ser morto. Pois o ódio opera com inveja também contra os que prosperam. Enquanto ouve falar do seu sucesso ou o vê, ele sempre definha. Pois assim como o amor ressuscitaria até os mortos, e chamaria de volta aqueles que estão condenados à morte, assim o ódio mataria os vivos, e aqueles que pecaram venialmente ele não permitiria viver. Pois o espírito do ódio atua juntamente com Satanás, através da precipitação de espíritos em todas as coisas para a morte dos homens. Mas o espírito de amor atua juntamente com a lei de Deus na longanimidade, para a salvação dos homens. O ódio, portanto, é mau, pois anda constantemente junto com a mentira, falando contra a verdade, e faz com que as pequenas coisas se tornem grandes, faz com que a luz se torne escuridão, chama o doce de amargo, ensina a calúnia, acende a ira, incita a guerra, a violência e toda a cobiça. Ele enche o coração com males e veneno diabólico. Digo-vos, pois, estas coisas, meus filhos, por experiência, para que expulseis o ódio que vem do diabo, e vos apegueis ao amor de Deus. A justiça lança fora o ódio, a humildade destrói a inveja. Pois aquele que é justo e humilde, se envergonha de fazer o que é injusto sendo repreendido não por outro, mas pelo seu próprio coração, porque o Senhor olha para a sua inclinação. Ele não fala contra um homem santo, porque o temor de Deus vence o ódio. Por medo de ofender o Senhor ele não fará mal a ninguém, nem mesmo em pensamento. Essas coisas eu finalmente aprendi, depois que me arrependi do que fiz a José.
Pois o verdadeiro arrependimento segundo Deus, destrói a ignorância, dissipa as trevas, ilumina os olhos, dá conhecimento à alma e conduz a mente à salvação. E aquelas coisas que não aprendeu do homem, ele a conhece através do arrependimento. Pois Deus me trouxe uma doença no fígado, e se as orações de meu pai Jacó não tivessem me socorrido, ela dificilmente teria falhado e meu espírito já teria partido. Pois o homem é punido por aquilo que comete em desobediência. Portanto, visto que meu fígado se voltou impiedosamente contra José, também em meu fígado também sofri impiedosamente, e fui julgado por 11 meses, tanto tempo quanto estive irado contra José. E agora, meus filhos, eu os exorto, amem cada um ao seu irmão e afastem o ódio dos seus corações. Amem-se uns aos outros em ações, em palavras e na inclinação da alma. Pois na presença de meu pai falei pacificamente com José. Mas quando saí, o espírito de ódio escureceu a minha mente e incitou a minha alma a matá-lo. Amai-vos, pois, uns aos outros de coração. E se alguém pecar contra vós, falai com ele pacificamente, e não guardeis dolo em vossa alma. E se ele se arrepender e confessar, perdoai-lhe. Mas se ele negar, não se irrite com ele, para que ele não pegue o veneno de você e comece a praguejar, e assim você peque duplamente. Ainda há algo melhor do que isso. Não deixe que outro homem ouça seus segredos, quando estiver envolvido em uma disputa legal, para que ele não venha a odiar você e se tornar seu inimigo, e assim cometer um grande pecado contra você. Pois pode ser que ele se dirija a você com astúcia ou se ocupe de você com más intenções, e embora ele negue e sinta vergonha ao ser repreendido, desista de repreendê-lo. Pois aquele que nega pode se arrepender para não te prejudicar novamente. Sim, ele pode também te honrar, temer e estar em paz contigo. E se ele for desavergonhado e persistir em seu erro, perdoe-o de todo o coração e deixe a vingança para Deus. Se alguém prosperar mais do que você, não se aflija, orem também por ele para que tenha perfeita prosperidade, pois isso é conveniente para você. E se ele for ainda mais exaltado, não tenhas inveja dele, lembrando-te de que toda a carne morrerá. Mas oferece louvor a Deus, que dá coisas boas e proveitosas a todos os homens, busca os juízos do Senhor, e tua mente descansará e estará em paz. E ainda que alguém se enriqueça por meios malignos, assim como Esaú, irmão de meu pai, não seja ciumento, mas espere pelo fim vindo do Senhor. Pois se ele tira de um homem a riqueza obtida por meios malignos, ele o perdoa se ele se arrepender, mas o impenitente é reservado para o castigo eterno. Pois o pobre, se livre da inveja, agrada ao Senhor em todas as coisas, é mais abençoado do que todos os homens, porque não tem o trabalho dos homens vãos. Portanto, deixem de lado a inveja e amem-se uns aos outros de retidão de coração. Além dessas coisas, dizei vós também aos vossos filhos, para que honrem a Judá e a Levi, porque deles o Senhor suscitará a salvação a Israel. Porque eu sei que no fim os vossos filhos se desviarão dele, e andarão em maldade, aflição e corrupção diante do Senhor. E tendo descansado mais um pouco, disse outra vez: Meus filhos, obedecei a Gade vosso pai, e sepultai-me perto de meus pais. Assim foi que Gade levantou os pés e adormeceu em paz, e depois de 5 anos, levaram-no para Hebrom e o depositaram com seus pais. Obrigado por ter nos acompanhado nessa leitura. Confira os outros 11 vídeos sobre os patriarcas aqui no canal. Compartilhe com seus amigos, e até a próxima.